queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 42, o versículo 7. Mas, por favor, o que eu vou falar, faça isso como tarefa dessa semana. Medite sobre isso. O texto de Salmo 42, ele é muito conhecido pelo seu começo, né? Tem canções que falam sobre a alma, né? Quem lembra do Ministério Zoe aí? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Mas essa primeira parte do capítulo vai levar onde a gente vai ministrar nessa noite. Aqui era um povo que estava num tempo de seca, num tempo onde as coisas estavam muito difíceis, mas dentro deles havia ainda um clamor. Porque diz que assim como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma anseia por ti. O versículo 7, ele se resume da seguinte forma. Você que está acompanhando aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão NVI, para os irmãos colocar isso. Diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Só esse versículo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós já louvamos o teu nome. Sabemos que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Hoje é uma noite de ceia, é uma noite de renovação, de obediência a uma ordenança tua. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E de fato, Senhor, há uma gratidão em nossos corações, como cantamos nessa noite. Sabe, Senhor Jesus, que venhamos entender a tua palavra nessa noite e que de fato venhamos alcançar o desejo da tua palavra em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você vai anotar, o tema que o Senhor falou comigo é o som das águas e o propósito das pedras. O som das águas e o propósito das pedras. No começo do mês passado, a gente teve a oportunidade, eu e minha esposa, através da vida do meu sogro, de conhecer um dos lugares mais lindos, que com certeza até hoje eu vi, que foi o Chile. E para mim foi muito forte alguns momentos nesse local, porque eu não sei você, eu creio que de fato o Senhor fala com a gente em todo o tempo. De fato o Senhor fala com a gente em todo o tempo. Basta a gente estar com as nossas faculdades mentais, vamos assim dizer, entendendo o mover do Espírito. Não querendo desenhar e saber as coisas, mas se posicionar conscientemente. Paulo fala, irmãos, que nós temos que ter um culto racional. Diga para a pessoa do seu lado, é racional. Diga para a outra, é racional. Então, o ambiente profético, o ambiente da presença de Deus, ele é gerado a partir de um ambiente racional. Então, você saiu da sua casa, por exemplo, você hoje preferiu estar aqui e não em casa. Está tudo certo. Você não é mais crente daquele que ficou em casa para ver o jogo, que fique claro. Nem eu sou mais crente do que você que estou pregando. Não é sobre isso, porque Deus analisa o coração. Agora, se o culto é racional, é o entendimento, eu não posso ceder aquilo que minha carne quer. É errado? Não é errado. Já que diz na Bíblia que está errado. Agora, o que diz é que quando o meu coração tem prioridades diferentes daquilo que é a palavra de Deus, aí eu acho que as coisas começam a errar. Então não é sobre discutir A mais B, é sobre entender o que o Senhor quer falar para nós. E quando, nesse período que a gente estava lá, em um momento de um passeio que a gente fez em família, eu fui, irmãos, num lugar lindo, mas lindo demais, que eu nunca imaginei que estar lá um dia. Eu via todo aquele ambiente, toda essa situação, tudo aquilo ali, e de repente o Senhor começou a ministrar comigo sobre o rio que estava entre as montanhas. E aquilo ficou muito forte dentro do meu coração, que como que eu percebi o rio? Por causa das pedras. O que traz a evidência de uma cachoeira, por exemplo, no meio de uma floresta,
Não é o barulho da água? Mas só dá barulho porque tem pedras. E o segredo de uma boa cachoeira talvez seja a sua altura, talvez seja as pedras que a água bate muito forte. Mas resumo das coisas, tudo tem e tudo Deus fala. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Deus fala em tudo. E para você talvez não seja uma importância, mas como assim, pastor? Para mim falou muito sobre isso. Que se eu tivesse, por exemplo, só com os olhos fechados e sendo guiado por alguém, eu poderia até saber onde eu estava, Lelo. Já pensou você estar de olhos fechados e olha, eu estou te levando para tal lugar. Você só, tá, mas eu estou de olho fechado, se eu estou ou se eu não estou. Não vai fazer diferença, eu não estou vendo. Agora imagina você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. E com os olhos bem abertos, dando sentido àquilo que você está vendo. É outra coisa. É outro ambiente. E quando a gente para hoje e começa a ponderar o que Deus tem feito na nossa vida, e agora eu falo como igreja, é muito importante nós entendermos que tudo Deus tem um propósito. Sim ou não? Deus tem um propósito. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão passando dias difíceis. E não é sobre o seu problema maior ou menor do que o meu. É sobre o entendimento que cada um de nós temos diante e dentro dos problemas. E dentro das dificuldades. E dentro das situações. Porque a suma de Deus Ele não vai de maneira alguma tirar coisas da minha e da sua vida que a gente, por exemplo, deveria fazer da forma como Ele quer e a gente não está fazendo. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que enquanto não vence um perdão, é como se fosse aquele dedinho machucado. Para onde ela vai na vida, aquela ponta do dedinho bate, é sobre o perdão. Tem gente que quando tem dificuldade em não falar a verdade, ela conhece um grupo novo de pessoas, ela fala uma mentira. Só que daqui 6 meses aquela mentira cai por terra porque descobriram a sua mentira. Tem pessoas que têm fraquezas em N situações. O que eu quero dizer? Eu tenho certeza que essas pessoas oram para poder pedir perdão. Eu tenho certeza que essas pessoas oram para dizer, não, eu preciso dizer a verdade, doa o que doer, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Mas não conseguem. E há uma oração nesse sentido. Paulo, por exemplo, a Bíblia não diz claramente o que seria, mas ele chegou aos pés de Jesus, do Senhor, e disse assim, Senhor, tira de mim esse espinho. Eu não estou aguentando mais, tira de mim isso. E a Bíblia diz que o Senhor deu uma palavra assim, Paulo, mas calma. Entenda uma coisa, a minha graça te basta. Tem coisas, irmãos, na minha e na sua vida, por isso que a gente de vez em quando eu falo sobre isso aqui. Aquilo que eu não supero, eu vou ser superado. Se você não aprender a entender que é necessário sujeitar o que a Bíblia diz a todas as situações, porque se você quer aprender sobre todas as situações, não existe lugar melhor. Você pode levantar a sua Bíblia aí o mais alto que você puder e dizer assim, ó, todas as respostas estão aqui. Então não é sobre arrancar um problema, mas sim aprender a resolvê-los. Mas sim aprender a entender o porquê daqueles e para quê desses problemas. E então o Senhor começou a ministrar sobre isso na minha vida. Abel, olha onde você está. Olha o que você está experimentando. Irmãos, eu nunca orei para estar lá. Já a minha esposa... Eu nunca pedi para o Senhor isso, nunca teve nas minhas orações, sabe? Um dia eu quero visitar tal. Nunca passou isso na minha mente. Mas quando eu estava lá, o Senhor começou a dizer assim, tá vendo? Não é sobre você, é sobre mim. Quantos estão vivendo essa dispensação da graça nesses dias? Se você tem o que tem hoje, irmãos, pode ter certeza. Não é sobre você, é sobre Ele. Ah, pastor, mas onde é que está o meu merecimento? Sabe onde está o teu merecimento? Não tem merecimento algum. Porque tudo é graça de Deus. Até a tua salvação, que você acha que era um bonzinho. Não, mas eu fazia tantas caridades. A salvação, ela é dom de Deus.
Você pode dizer para a pessoa do seu lado, não te confia nas tuas obras. Fala para ele assim, não te confia nas tuas obras. A salvação é um dom gratuito de Deus. Justamente para que ninguém se glorie. Para dizer, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem a ver com isso. Eu queria que você abrisse, por favor, no livro de Romanos, no capítulo de Tiago, primeiro, do versículo 1 ao 4. Tiago 1, do versículo 1 ao 4. Ainda nesse ambiente de entendimento e nessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu comecei a colocar algumas coisas, e isso eu estou falando de mais ou menos um mês atrás. E a primeira coisa que eu entendi é que as pedras não interrompem o fluxo, mas elas dão voz ao rio. Às vezes a gente olha para as pedras e as nossas dificuldades e a gente fica pensando, poxa, eu não precisava disso, né? Para que isso? Ou então, por que disso? Sabe aquela coisa assim, é sério mesmo isso? Eu estou passando por cada coisa. Olha o que Tiago diz ali, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Olha o versículo 2. Meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Diga para a pessoa do seu lado, dê sentido às coisas. Tem um texto de Salmo 139 que diz que todos os nossos dias já foram determinados por Deus, sem que nenhum deles houvesse. Se eu e você temos uma realidade de compreensão de que Deus cuida de todas as coisas, eu preciso entender que nada é por acaso. O cristão precisa compreender como seu DNA, que a intenção do céu é que você expresse a grandeza de Deus, sim ou não? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, aqui o versículo diz que a ação da perseverança, ela tem que ser o quê? Completa. Ela não pode ser só apenas de uma parte da minha vida. Quer ver um exemplo? Então, se eu não tenho dívida nenhuma, poxa, eu consigo perseverar. Quando eu tenho dinheiro no bolso, então é mais fácil eu perseverar. Quando eu não tenho luta, eu consigo levantar as mãos e cantar. Um coração cantando. Mas no dia mau, eu venho para a igreja até assim. Podia acabar logo, né? O texto, Tiago está dizendo aos nossos irmãos, uma perseverança que não depende de situação. Uma realidade que não depende de nada que seja em minha volta. Porque isso, primeiramente, dentro de mim, eu tenho uma certeza, diga, faz assim comigo, certeza de quem eu sou para Deus. Quantos são filhos do Senhor aqui? Quantos têm acesso já entregue por Ele? Mas a questão é, não, é porque tem isso, tem aquilo outro. O que Tiago está dizendo aqui, irmãos, é exatamente isso, irmãos. Que tudo que nós passamos, diga assim comigo, tudo tem que ser motivo de alegria. Não é apenas um momento. Não é porque as coisas estão tudo certo que não, agora eu estou feliz. Não, é mais fácil, claro, a alma quer isso. Um outro texto de Eclesiastes 7, versículo 13 e 14, Salomão diz o seguinte, no dia da tua alegria, aproveite. No dia que der tudo certo, aproveite, goze, dá alegria, faça o que tem que ser feito. Mas no dia da tua adversidade, o que ele fala? Pondere. Mas como? Se quando está tudo bem, ele manda a gente dizer alegria e tudo mais, aproveitar. Mas quando está tudo errado, o certo era eu chorar. O certo era eu rasgar minha veste. Eu fiz tudo errado. Salomão está dizendo, não. O que ele está dizendo é que Deus fez tanto o dia alegre quanto o dia mau, para que o homem não saiba qual dos dois se apoiar.
A verdade, irmãos, é que um homem que não sabe o que é equilíbrio diante de Deus, ele vive só querendo estar alegre. Aí no dia que não dá nada certo, ele fica, pastor, ora por mim. Qual é a campanha que eu tenho que fazer? Não é sobre isso. Ponderar é você botar a cabeça no lugar e dizer, por que isso está acontecendo comigo? Para que isso, irmãos? Deus é um Deus que esquadrinha o nosso coração. Ele nunca vai te colocar no lugar onde você acha que deve estar, sem ter aprendido exatamente todo o processo para estar lá. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Ah, pastor, mas é porque, olha só, eu estou vivendo uma situação que eu tenho orado para Deus, sabe, tirar aquele encarregado da empresa. Irmãos, Deus vai tirar aquele encarregado, vai colocar um pior. Ah, mas espera aí, sabe, pastor, o senhor não sabe, eu estou passando por isso, irmãos. Não é da forma que você acha, é da forma como Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o que Tiago está dizendo aos nossos irmãos, perseverança ela tem que ser completa. Você já viu aquele ditado que quem foge do problema, o problema encontra novamente? Então diga para a pessoa do seu lado, não é mudar de local. Irmãos, você pode ponderar o que eu estou falando. Se o que eu estou falando parece para você faz sentido, comece a orar, irmãos. Mas uma oração verdadeira. Não pedindo para Deus tirar as coisas, mas o que você deve aprender com as coisas. Porque é só assim que você vai alcançar, como diz a história assim, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Perfeição aqui, irmãos, é aquele que se deixa tratar. Não é o que não... Sabe aquelas pessoas que têm vergonha de falar... Você já viu aquelas pessoas que, por exemplo, fala de... Mas quando começa a falar da pessoa, não, peraí, não. Como assim? Como? Isso mostra uma pessoa que não é curada. Porque quem é curado não dói com o passado. Quem é liberto de verdade, irmãos, quem é liberto consegue passar por situações. Mas o seu olhar, a sua cabeça, a sua mente, o que fala é sobre Cristo. Não precisar provar para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, meu irmão. Você não precisa, em nome de Jesus, se no seu coração tem nascido isso, eu preciso ser bom porque eu preciso provar para fulano de tal, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa se sujeitar à palavra de Deus. Se tem uma coisa que você tem que ser, é canal de bênção às pessoas. E muitas vezes você querer provar para alguém alguma coisa, você está atrapalhando o agir de Deus na vida dela. Sabe por quê? Porque você quer muito mais que as pessoas olhem para você do que por Cristo que fez você. É que nem discipulado e discipulador. Ah não, porque eu tenho... Tá, mas esse discipulado está sendo quem como centro? Cristo ou a pessoa? Você tem que fazer exatamente como eu quero. Não é como eu quero. É como a Bíblia diz. Por isso que alguns termos ficaram tão difíceis de serem implicados. E é aquela história, não é porque alguém fez errado com o princípio que o princípio deixou de ser princípio. Algumas coisas parece que a gente não pode mais falar na igreja, porque eu vim de um lugar onde eu sou muito ferido com isso. Tá, mas deixa eu te dizer, é uma escolha sua ser ferido ou não. O princípio continua sendo princípio. E se você se sujeita a um princípio, como eu tenho falado, o princípio te protege. Agora, se você não é sujeito a um princípio, o próprio princípio vai fazer o quê? Te expor. E aí? A gente está vendo aí com muitas pessoas, um bando é muito forte, mas um bando de pessoas, e muitas pessoas, por assim dizer, que estão cumprindo exatamente o que a Bíblia diz, que nos últimos dias, não é isso? A verdade seria como comichão em seus ouvidos, seriam pastores de si mesmo, presunçosos. O que está acontecendo, irmão? Quem conhece a palavra de Deus sabe o que eu estou falando. É difícil você ter acesso às pessoas, ainda mais quando as pessoas sabem tudo. É muito complicado isso. Você vai falar uma coisa, não, mas espera lá, mas isso, irmãos, em nome de Jesus, que nós não sejamos assim, amém? Tenha abertura, abra seu coração, irmão.
Seja exposto a pessoas que cuidam de você. Sabe, irmãos, semana passada, nós tivemos aqui 2 dias de festa. Foi extraordinário o que Deus fez. É uma pena que ainda todos, a maioria, ou uma parte dela não pôde estar. Mas nós estamos vivendo um tempo profético como igreja. E no sábado, que foi no primeiro à noite, na hora que eu estacionei o carro, irmãos, na hora que eu comecei a ver os irmãos chegando, as decorações, a gente fica feliz com isso, não fica? Não fica feliz quando a gente vê a igreja bonita do jeito que está, né? Lugar bonito, meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente vê, sabe, tudo bonito. Primeira coisa que eu fiz, antes de vir para cá, eu chamei os pastores da igreja, os pastores que nós caminhamos, os amigos, coloquei dentro da sala. Só não estava, acho que a Priscila que não tinha chegado, e o meu pai que estava dando aula de curso do batismo, né? Mas a primeira coisa que eu falei assim, irmãos, vocês estão aqui e para mim é muito importante dizer para vocês que eu não vou começar mais um ciclo da nossa vida como igreja, sem dizer para vocês, não me deixe perder o coração. Foi ou não foi, pastores? Por favor, isso nunca vai ser sobre uma pessoa, irmãos. A comunidade cristã Nova Aliança não é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Porque Ele é a resposta. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. E aí você fala assim, pastor, mas esses problemas que eu estou vivendo, você já parou para analisar que é justamente esses problemas que tem te levado mais para perto de Deus? Você já parou para pensar que se tivesse tudo bem, será que você estaria nos pés do Senhor como você está hoje? Querendo resolver as coisas? Eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos. Testemunho rápido, já falei sobre isso, mas vou falar novamente aqui. Quando eu cheguei em Brusque, em 2011, 10, não lembro. Nós estávamos, o pastor Alvo tinha um tempo de montanha, de montes, e nós íamos para montes, e né, aquele tempo gostoso, bom. E eu fiz o pastor Alvo me disse assim, começa a orar para Deus te dar uma casa. E eu, vou orar então. E fiz lá minhas campanhas, né? Sobe monte, desce monte, e vai aquela oração, e orando, e vai. Um dia eu estava lá agarrado no pé de eucalipto, lá chorando. Senhor, eu quero minha casa. Pai, eu faço a tua obra, Senhor. Meu Deus, cheio de versículo bíblico. Maravilhoso. Porque a Bíblia diz, fazei prova de ti, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, primiciante. Tudo que você possa falar, eu fiz. Pastor, você fiz isso. Fez isso, fiz. Tudo que você possa pensar. E estou lá agarrado no pé de eucalipto, lá chorando, e o pastor Alvo veio ao meu lado e falou assim, vem cá, filho. Pai, ele nunca me esquece dessa oração. Pai, eu sou testemunha que ele tem feito, Senhor, o melhor para ti. Dá para ele o que ele tem pedido. Aí, meu amigo, aí eu me senti, como diz o Aurélio, o gigantão da construção, né? Eu já faço a minha parte, estou orando aqui no monte, fazendo campanha, e o meu pastor vem e diz assim, libera para ele? Aí eu já estava escolhendo a casa, eu falei, Priscila, vamos essa semana. Vamos atrás da casa, eu só quero uma, já comecei, né? Eu quero uma casa assim, para me ter pelo menos umas 30 pessoas de cada vez dentro de casa, e a Priscila, cabelo grande assim. Quero casa para isso, e pai e tal. Eu comecei, né? Eu quero 4 quartos, eu quero um quarto só para profeta. Comecei tudo, porque minha casa está tudo aqui na cabeça. Mano. Aí vai em cima, vai embaixo, tal, tudo, né, cara? E eu aqui. Passou a primeira semana, Aurélio. Será que agora? Segunda semana, e aí continua a campanha do monte. E eu queria ir para o monte já para agradecer. Mas chegava lá e, Senhor, ainda não veio essa semana, mas eu creio na tua palavra. Sei que passou um tempo. Uma das noites orando, o Senhor daí não usou o pastor Alvo, não usou nenhum profeta que estava lá, falou comigo. Disse assim, sabe por que eu não te dou tua casa? Porque no dia que eu pedir ela, você não vai me dar. Aí você pensa assim, nossa, Deus é mau. Não. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que vai te distanciar dele?
Você já parou para pensar por que Deus não está tirando o que você está querendo tirar da sua vida? Ah, pastor, mas veja bem. E não é sobre ver bem, é sobre esse princípio. Irmãos, Deus nunca vai deixar você mendigar o pão, porque é uma palavra. Agora não pense você que você pode pedir caviar, enquanto Deus te tem na mão com 1 quilo de alcatra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, você está falando que Deus é mau? Não, não é sobre Deus ser mau, é sobre o teu coração não estar preparado para o que você quer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, depois daquele dia, meus irmãos, eu só comecei a agradecer a Deus pela casa que eu tinha, por todo mês o Senhor colocar o dinheiro na minha mão para me pagar o aluguel, para todo dia entrar na minha casa e dizer, Pri, que casa maravilhosa nós temos. Irmãos, eu começo a falar do meu Jesus, eu começo a chorar, sabe por quê? Porque eu não mereço o que Ele tem me dado, irmão. Eu não mereço. Desculpa se você acha que merece o que tem. Eu digo para você. Eu sou uma pessoa que quando entra aqui, ó, todos os dias eu fico dizendo, Jesus. E agora, o que faz? E agora, o que faz? Sabe, às vezes as pessoas falam, pastor, isso, irmãos, a primeira coisa, isso me dá 5 tipos de medo, um diferente do outro. Quando alguém chega comigo e diz assim, ó, esse lugar aqui vai ser pequeno. Davi Maia chegou aqui e disse isso. Ó, pastor, esse lugar aqui vai ser pequeno. Eu disse, meu Deus, mal acabamos as coisas ainda, tem que aumentar mais. Eu profetizo sobre a sua vida, que você vai chegar ao ponto de ser grato, que você vai ser constrangido por Deus em todo tempo, em nome de Jesus. Ser constrangido por Ele, irmão. É diferente de você achar que tem direito. O texto fala que há um lugar onde seja completa e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Eu não estou dizendo, irmãos, em nome de Jesus, eu não quero que você entenda que eu estou julgando a tua forma de caminhar. Não, eu estou falando aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Gratidão é gratidão. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado, gratidão é gratidão. Ser grato, irmãos, não é sobre um momento, é um estilo de vida. Quem pode dar uma glória a Deus aí para o Senhor? E nesse meio, Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, Paulo está falando aos nossos irmãos sobre esse posicionamento, de que a gente não pode achar que a gente é bom em alguma coisa. Como eu disse, eu poderia muito bem dizer assim, poxa, eu faço campanha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o meu pastor orou para mim receber, e aí eu ia para tal. Paulo chega e diz assim, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, diga assim, caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Sabe o que eu entendi também, igreja? Que o melhor momento da graça de Deus na nossa vida vem nos dias de mais impacto. Uma vez eu ouvi a pastora Márcia falando sobre isso e eu trago isso para a minha vida. Sabe qual é a matéria-prima dos milagres de Deus na nossa vida? É o caos. O caos da nossa vida é literalmente a maior matéria-prima que Deus usa para os seus milagres. É quando você não sabe mais o que fazer, você não sabe onde está mais, você perde o sentido, a razão. Sabe como diz assim, mas eu tinha o controle sobre... Pois é, agora deixa comigo. É como se Deus dissesse assim, ó, deixa eu fazer. Agora Paulo está dizendo assim, essa esperança não nos decepciona. Diga assim, Jesus nunca me decepciona. Vem cá, igreja. Como é que você está vivendo nos dias de hoje? Como é que está teu coração diante de tantas coisas que você está vivendo? Você está entendendo que essas pedras que você queria tanto que Deus tirasse,
é justamente o lugar onde Deus vai te honrar. É justamente o lugar onde Deus vai fazer você florescer. Porque não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele. Sabe aquelas pessoas que olham assim para trás e dizem assim, nossa, eu nem sei como eu cheguei até aqui. Pois é. Sabe quando é que você vai saber disso? Aponta para o céu e diga assim, ó, lá está tudo escrito. Quando você chegar lá no céu, você vai ver os milagres, você vai ver, nossa, eu me lembro desse milagre que aconteceu na minha vida. Rapaz, aquele dia foi punk. O Senhor vai dizer assim, pois é, mas vem cá, deixa eu te mostrar um outro livro aqui, ó, de tantos milagres que eu te livrei e você nem viu. E a gente apenas dá graças por aquilo que a gente vê. Diga para a pessoa do seu lado, comece a agradecer por aquilo que você não viu. Ah, pastor, mas olha, o meu casamento, olha, pastor, as finanças, até a minha vida com Deus, eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Você já parou para pensar de que forma você sentia a presença de Deus? E como Deus quer que você sinta a presença dEle hoje? Como é que você quer? Como é que você imagina? Você acha que Deus é uma caixinha que você, não, eu quero que seja desse jeito aqui, ó. Eu sinto que Deus quer falar exatamente desse jeito. É como se você pegasse todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus tem, e colocasse dentro de uma caixinha. Tem que ser do seu jeito, porque se não for desse jeito, não vai dar certo. Mas como? Irmão, se tira a pedra no meio de uma cachoeira, é apenas um rio, irmão. E aí? Você já parou para pensar? Tem muita gente, irmãos, que serve a Deus. Mas quando você fala para ela, conta um milagre aí. Está tudo certo. Não, mas eu quero ouvir um milagre, me fala um milagre aí. O que aconteceu na tua vida? Não. Tudo certo. Tá, mas você... só para me entender, porque, né? A Bíblia diz que o Evangelho é o quê? Boas novas. Então eu quero entender... Me diz aí qual é a boa. Qual é a boa? Tudo certo. Eu estou com o meu carinho pago. Minha casa está quitada. Os 2 nenes estão indo bem na faculdade. Tudo certo. Eu me comprei agora, quis fazer uma graça. Comprei um espeto novo, uma coisa nova, fazer um churrasquinho aí. Diga para a pessoa do seu lado, é só isso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É só pensar no umbigo, irmão. Então quer dizer que está resolvido o teu? Farinha pouca ou meu pirão primeiro? Está tudo certo. Não, mas o que importa sou eu. Está aí. E você sendo carta viva. E você ser mais. Quantos participaram do GA o mês inteiro que passou? Irmãos, de verdade, você que ainda não é líder de GA, se eu fosse você, pede para o seu líder os estudos e medita sobre ele, por favor. Por favor. Às vezes a gente espera coisas tão miraculosas, né? E a coisa é tão simples. É tão simples. Mas a gente quer confundir tudo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga glória a Deus. Irmãos, a graça, diga comigo assim, ó, a graça que me alcançou. Diga forte, a graça que me alcançou tem interesse em alcançar outros. E o que eu vou fazer? Pergunta para você mesmo. E o que eu vou fazer? Pergunta para 2, 3 pessoas. O que você vai fazer com a graça que recebeu? Aliás, seja profeta em nome de Jesus. Olha para ela assim e diga assim. O que você está fazendo com a graça que recebeu? O que você está fazendo com a graça que recebeu? Você está entendendo mesmo o que está sendo ministrado nessa noite? Ah, pastor, mas olha, eu sou muito, sabe, tem uma frase
na Herpa Seguros, eu botei ela aqui. Viver seguro é viver tranquilo? Herpa Seguro. Não, viver tranquilo é viver seguro, é isso? Herpa Seguro. Que diz que mar calmos não fazem bom marinheiro. Você acha que você viver essa vidinha aí de só vir para a igreja, orar, entregar seu dízimo e não fazer o que tem que ser feito, você vai se sentir um bom marinheiro? A Bíblia diz que o obreiro, né? O obreiro diz que uma das coisas que maneje bem a sua espada ou a palavra, né? Você já parou que uma das coisas que naquela época tinha a bainha aqui? E quando vinha o tempo de frio, se deixasse muito ela na bainha, na hora que puxava ela não saía, lembra? Você como servo do Senhor, se você só pegar a Bíblia dia de domingo para vir para o culto, sabe o que vai acontecer? No dia que você precisar usar ela, ela vai estar aqui, ó, travada. Crente que só depende de culto para ler e lembrar dos versículos, que lindo que o pastor falou, vai te faltar a palavra na hora que é para você usar ela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que a Bíblia diz que não é para você ler a Bíblia. Ler, você lê livros. A palavra você medita. Ler, você lê livro, irmão. Ler, você vai ler livro. Leia, a Bíblia diz isso. Medite na palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia. Porque meditar traz vida. Meditar gera frutos. Meditar, irmão, gera arrependimento, porque você ter confiança. Irmãos, você ler a palavra e dizer, meu Deus do céu, como eu estou errando. Passar o dia inteiro pensando nisso, chegar de noite sem conseguir dormir e dizer assim, não, eu preciso consertar isso na minha vida. Por isso que eu digo, irmãos, é impossível você ver um pé de limão chorar para dar limão. É a mesma coisa de um cristão não entender o que o Senhor está falando, irmão. Eu não consigo entender um cristão que diz que entende só até onde quer entender. Dali para frente ele, não, isso não é bem assim. Eu não consigo entender, gente. Aquilo que é salvação, aquilo é porque eu vou estar na eternidade, porque eu sei da mesa, eu sei do pão, e de capa a capa. Mas quando fala do básico, tem gente que não, mas é. Diga para a pessoa do seu lado, misericórdia, Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, do 6 ao 7. O grupo de louvor puder subir aqui. Aliás, ainda não, calma aí, desculpa. Perdão. Grupo de louvor, estou falando. Lucas, pode ir lá, cara. Vai lá, Lucas. Vai lá, cara. Estamos em casa. Essa casa é sua, vai lá. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entretecidos por todo tipo de provação. Olha o que o versículo 7 fala. Assim acontece para que a fé de vocês, diga para a pessoa do seu lado, a tua fé, viu? Diga para outra, a tua fé, você ouviu aí, né? Muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo. Seja aprovada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ah, meu irmão. Você sabe que o ouro, quanto mais passado no fogo, mais fino é, né? Assim tem que ser a nossa fé, irmão. Essa fé de fast food aí. Não é sobre isso, irmão. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós vivemos, eu não vou dizer no céu, porque com certeza o céu é melhor do que isso. Sem sombra de dúvida. Mas, irmãos, nós vivemos, eu digo para você com toda convicção, numa das melhores cidades do mundo para se viver. Nós estamos num país que por mais que você venha colocar questão política, aquilo, irmão, você não sabe o que é perseguição, irmão. A gente não sabe o que é perseguição, irmão. A gente não sabe. Irmãos, e não precisa de dados não, só abrir a internet, bota os irmãos da igreja, a igreja perseguida. Meu Deus, irmão. Meu Deus, irmão. Nós temos um trabalho lá no Nepal, o de Pendra.
Irmãos, esse cara sobe montanhas de Vespa para falar de Jesus. Temos irmãos que vamos agora para Manaus, lá para o Amazonas. Pessoas que largaram tudo para... E não é sobre você largar tudo. Eu estou falando sobre conforto. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora eu não estou querendo medir a sua fé com quem está lá. Não é porque lá está... Não é sobre isso. Mas eu queria que você botasse a cabeça no travesseiro e pensasse assim, sempre tem alguém pior do que eu. Só que se você ponderar o que está motivando essa pessoa, aí você coloca a fé. Como é que está a tua fé diante de um lugar onde você pode ir e vir sem ninguém te prender? Como é que está a sua fé no lugar onde você tem o que comer? Onde pessoas que não têm o que comer? Como é que está a nossa fé diante de uma situação que a gente consegue resolver? Agora tu imagina um missionário, eu vou falar dos nossos irmãos, os missionários, que tem 10 quilômetros de um lugar para o outro e tem uma moto, fura essa moto no meio do caminho. Irmão, se você furar seu pneu hoje, você liga para o Alô Pneus, 24 horas tem hora para resolver. Você está entendendo? Tipo assim, ó, eu não vou para a igreja hoje, eu vou ver a internet, vou ver o culto na igreja. Você está lá em casa. Quantos irmãos estão precisando, sabe? Irmãos, uma das experiências que a gente teve, eu fui em 2017, que a gente foi. Eu fui em 2017 em Manaus também. E nós chegamos no lugar, está aqui o William, a Luana, o Bruno também estava junto, a Fátima está aqui também. Nós fomos, tem mais alguém aqui da igreja? Não, acho que foram só nós 5, né, na época, né? Juntamos com outros irmãos aqui de Brusque, nós fomos lá para uma cidade. Chegamos lá, irmão. Estava marcado uma casa para a gente chegar. Quando a gente chegou lá, não tinha nem comida para nós. Aí você fala assim, nossa, que legal, que legal. Não, isso ali para eles é natural, irmãos. Você fala assim, nossa, isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Se Deus nos abençoar em janeiro, nós vamos para o sertão do Rio Grande do Norte. Vamos conhecer um trabalho de um homem que entrega a cesta básica, irmão, do nada assim, andando no meio do sertãozão de Kombi. O que eu quero dizer para os irmãos não é dizer que nós... Ah, pastor, mas espera aí, eu sou merecedor. Não é sobre... Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que como está a sua fé diante de tantos desafios que outros têm e permanecem firmes e a gente não tem. E aqui o texto fala que ela tem que ser provada. Tem gente que ora a Deus, pelo amor de Deus, não me prova, não me prova. Pelo amor de Deus, Deus, ainda fala 2 vezes Deus, né? Pelo amor de Deus, não me prova, não me prova, não me prova. E aí Deus, Aí ele começa a apertar um pouquinho, aí não. Tô brincando. Priscila abriu na semana passada sobre o Salmo 23, quantos lembram? E um dos versículos diz que nós não fomos à toa. Davi diz assim, o Senhor me guia pelo vale da sombra da morte. Eu acho que daí que tiraram aquele meme, olha se eu quisesse. Às vezes Deus pega pessoas assim, ó. Você não está me obedecendo? Então peraí. Vou te dar uma enfermidade assim, só para você aprender a orar mais. Olha se eu quisesse, te levava. Tem gente que não obedece trânsito, está lá. Daqui a pouco leva um susto e... Olha se eu quisesse. Isso sou eu, tá? Essa parte sou eu. Quero pedir perdão. Olha se eu quisesse. Como estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, o capítulo 50, verso 20 de Gênesis, fala de José. José tem experiência com lugares de pedra. Teve num poço. Ele teve experiência, irmão. Teve numa cela. Quantos lembram da história de José? E teve na prisão. Mas o versículo 20, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Eu queria que o grupo de louvor viesse, agora sim. Nós já estamos terminando. Diz assim, ó, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Quem pode dar um glória a Deus? Para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje.
Olha aqui para mim. É uma das passagens que mais me encanta no agir de Deus, diferente do que a gente acha. Quando José falou isso, irmãos, olha aqui para mim. Perca o foco da ministração. Quando José disse isso, depois você vê em casa e medita sobre isso. Ele já era governador, irmãos. E do momento em que foi colocado o anel no seu dedo, a primeira atitude de alguém que o natural seria ter raiva dos seus irmãos, era ter mandado matar todos eles. A primeira atitude de José poderia ser o seguinte: não, agora que eu sou governador, o anel está comigo, vai lá em tal lugar, casa tal, rua tal, tu vai encontrar um cara tal, com os filhos tal e pererê, acaba com tudo, deixa só o pai e a mãe vivos. Aquela jaguarada de irmão lá. Mas a Bíblia diz que foi justamente o contrário. Ele nem lembrava quem eram seus irmãos. Irmãos, isso é ou não é o Espírito Santo? Ele nem lembrava. Porque quando alguém chegou e disse quem ele era, sabe o que eles... Aí ele começou a querer maltratar os irmãos. Depois da conversa. Sabe o que eu entendo sobre isso, irmãos? Não peça para Deus tirar as pedras da tua vida, meu irmão. Peça para Deus te ensinar sobre elas. Porque às vezes a gente pensa assim: Senhor, tira essa pedra de tropeço, tira isso, irmãos. Mas às vezes essa pedra de tropeço é uma baita de uma pedra de ouro. Isso está fazendo você crescer mais. Só está fazendo você entender mais sobre Cristo, sobre graça, sobre perdão. Você sabe quem deveria nos ensinar bem mais sobre isso? É aquilo que nos aflige, irmão. Para um cristão ser tentado por Satanás, deveria ser, sabe o quê? Uma certeza que você está mais perto de Cristo. Mas não. Tem gente que dá crédito para tudo para Satanás. Porque Satanás, porque o diabo, porque não sei o quê. Tá, meu irmão, para de dar legalidade para ele. Você quer destruir princípio, aliás, principados, obedeça a princípios. Você quer fazer, você quer fechar a sangria em algumas coisas na sua vida, para e pensa. Espera aí, o que eu estou fazendo? Sabe, irmãos, cada situação dessa na vida de José, para terminar, não tenha dúvida que ensinou algo para ele. Um cara chegar e dizer assim: agora eu entendi. Faz assim comigo: agora eu entendi. Romanos capítulo 8, 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga para a pessoa do seu lado: como profeta, você não tem jeito. Fala forte aí, irmãos. Não tem jeito. Deus está em tudo. E Ele quer falar contigo em tudo. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.